Alô a todos, nosso abraço, bem-vindos, meus irmãos, a mais esse momento especial do nosso estudo da série psicológica Joana de Ângeles. Estamos estudando o capítulo 7, Descobrindo o Inconsciente, do livro Vida, Desafios e Soluções. Né? E hoje nós vamos nos ocupar do último item do capítulo, que é os arquétipos. É um conceito central, né, na obra do Jung, e da qual a Joana de Anjos vai trabalhar nesse final de capítulo, já que ela está trabalhando justamente o inconsciente e vem trazendo alguns elementos da psicologia do Jung, né? No encontro anterior a gente viu a questão da individuação, e hoje, então, vamos ver a questão do arquétipo, que, na verdade, né, Adriana e Tiago, é um conceito que está lá nos primórdios de alguns filósofos e gnósticos no início do século, né, da era cristã. Né? Então, a própria Joana vai aqui trazer, né, o Filon de Alexandria, né, o Filo Judeus, né, que é um filósofo cristão, né, Filon de Alexandria, vai trazer aqui o Ireneus também, um outro filósofo importante, que já tinham, na sua forma de conceber a realidade, elementos ligados à ideia de arquétipo, né? E que também remonta a Platão, né? Quando Platão fala do mundo das ideias, né? E que nós, né? Que o mundo material é uma cópia da verdadeira vida, que é o mundo das ideias. Então, o demiurgo, que é um deus menor, ele organiza o mundo material copiando o mundo das ideias. Então, tudo que existe no mundo material é uma cópia do que existe, digamos assim, no plano espiritual, né? No mundo das ideias. E o mundo das ideias como se fosse realmente a própria mente divina sustentando o universo, nessa ideia aqui que Joana nos traz, dessas imagens primordiais, pré-existente, da qual o homem se alimenta e se sustenta. Então, tudo isso vai justamente sendo elementos basilares por Jung e construindo a ideia de arquétipo. Então, essa introdução vai começar, então, justamente a pensar um pouquinho, né, esse conceito e qual é a importância desse conceito. Por que Joana está trazendo esse conceito aqui, né, no volume 8 da série psicológica, para poder trazer a sua contribuição a partir desse conceito. Olá, é uma alegria enorme estarmos aqui hoje, para que a gente possa falar um pouquinho, né, Tiago, por um tema tão profundo, um tema tão importante, e é interessante que ela está falando exatamente do inconsciente, né, já falou de todo o processo da individuação, e agora ela vai falar sobre arquétipos, que não é algo, como o Gelson colocou, foi toda uma construção histórica, né, que foi utilizada para que o próprio Jung retomasse esse conceito naquele momento onde ele estava construindo a sua teoria. E aqui é interessante que ela vem e complementa, né? Então, ela traz esse olhar da espiritualidade. Então, segundo a psicologia espírita, o que seria arquétipo? Então, aqui eu acho que ela dá, né? Eu acho que é nessa obra que ela realmente postula o termo da psicologia espírita. Então, até Jung, a ciência foi. Mas, a partir desse momento, somente a construção da reencarnação que a gente pode, então, entender esse conceito sob a luz da doutrina espírita e entender a importância dele em nossas vidas e a importância de nos utilizarmos desses conceitos para que a gente possa, então, ir aos pouquinhos mudando esse padrão de comportamento autônomo, para que, então, a gente possa alavancar o processo de individuação. Então, é um capítulo perfeito, ela é histórica aqui, né? Ela vai lá atrás e vai retomando e construindo tecendo esse tema, como se ela estivesse tricotando, né, as ideias ali, formando uma teia.
E aí, então, ela traz a cerejinha, que é a importância da reencarnação e esse viés espírita para esse tema. Quando eu li esse capítulo, né, e ele está muito bem, a Joana, ela amarra muito bem os 3 tópicos para consagrar um conceito que é muito caro, aquilo que nós chamamos das escolas psicodinâmicas, e os amigos que estão nos assistindo talvez se percebam, né, sendo visitados, sendo convidados a refletir sobre ideias novas, mas temos uma chave espírita, amigos, que é muito importante. Quando Joana traz, não todos, né, ela traz alguns nomes de personagens históricos, espíritos que um dia viveram na Terra, e como se já trouxessem elementos representativos de verdades profundas sobre a alma. Então é como se desde a antiguidade, né, pensando desde a antiguidade até o século XX, quando surgem com muita intensidade as escolas psicodinâmicas, existe um rastro de conexão que traz uma representação destas ideias, né? Ideias primordiais ou modelos primordiais, como se fossem representações de alguma coisa que transcende, mas é como se fosse uma espécie de uma arquitetura dinâmica e viva que dá forma e organização ao pensamento e à psique, à alma, né? O que me chama a atenção, é até bom lembrar, e quem tiver interesse, é que quando pensamos que João escolhe a psicologia analítica, de alguma forma ela está trazendo o quê? Uma, uma representação de que esse conjunto de ideias, ou desse imaginário de ideias que percorre a história, chega num ápice, num momento em que é importante fazer, né, a revelação de verdades novas sobre a vida. Ao mesmo tempo, ela destaca que Jung foi uma pessoa muito importante, como se desse grupo de missionários foi quem conseguiu trazer elementos bastante representativos de verdades relacionadas ao espírito. Então, quando ela bebe na fonte científica ou na fonte dessas escolas, em especial do Jung, o que ela está recuperando são ideias que já são muito antigas, né? São ideias que representam, né, a história do pensamento, a história do que seja a psique, e, nesse último momento, num conceito chave, que é o conceito de arquétipo. Então, para não ficarmos em uma coisa muito técnica, e sem dúvida esse não é o propósito de Joana, nem o nosso, vamos pensar que em algum momento a alma precisa de uma base de referência, para que ela possa construir isso que a gente chama de psique ou mente, no propósito mais anglo-saxônica, mas é interessante que algo tem que dar chão a esse lugar, né? Então me vem a ideia de que arquétipo e inconsciente estão muito bem vinculados, identificados um com o outro, né? Daqui a pouco a gente pode explorar um pouquinho isso. Mas me parece que Joana resgata esse conceito para dizer que tem um chão comum que é o inconsciente, né? Tem um chão comum, e desse chão surgem representações na qual a vida psíquica e a nossa vida se representa psicologicamente, que seriam os arquétipos, né? Eu acho importante a gente clarear algumas questões, né, em cima do que ela está trazendo aqui, porque realmente é um universo muito complexo. Porque ela traz mais ou menos a etimologia da palavra arquétipo, arquétipos, né? Arqué original, fundamental, né? E tipos padrões, né? Formas originais, né? Quando a gente fala que alguma coisa é arquetípica, essa ideia de universal também foi mudando na psicologia junguiana, né? Porque universal, alguns podem entender aquilo que é igual a todo mundo, igual, é comum a todos, que é essa ideia que ela está trazendo aqui, que Jung começou a trazer a ideia do universal, né? Entre o universal e o particular, né? E que o arquétipo seriam imagens comuns a todos. Na verdade, isso foi, de uma certa maneira, sendo avançado e compreendendo melhor o pensamento do Jung. Quando a gente fala em formas, em padrões, né, não é do ponto de vista material. Formas é como se fossem predisposições, forças organizadoras. Tá? Isso é bem importante. Porque o instinto são arquétipos.
né? Então, o instinto é um lado das forças arquetípicas. Quando a gente fala desse inconsciente, o Tiago está dizendo a questão do inconsciente, está falando que existe forças reguladoras. Então, os animais, por exemplo, são movidos, né, por padrões de funcionamento, de organização, de comportamento, que a gente chama de instinto. E o instinto é um mistério, é uma inteligência, está lá no livro dos Espíritos, está lá na Gênesis, né? É uma inteligência que move, organiza naquilo que ainda nós não conseguimos, enquanto esse espírito embrionário se constitui pelo seu livre-arbítrio. Mas está sendo jogado experiências para poder ir aos pouquinhos assimilando e despertando uma consciência que está ali em germe, né? Então, assim como os arquétipos tem esse lado instintivo do ponto de vista fisiológico, tem também o lado psicológico, que são forças organizadoras. Então, quando a gente fala em padrões fundamentais, não é tanto universal como igual. É universal naquilo que é transhistórico, transpessoal, aquilo que nos tira do individual e nos leva para algo que é universal enquanto qualidade, né? Enquanto uma característica que é essencial para a humanidade. Tudo que é essencial, que fundamenta, está ligado a essa noção de arquétipo. E como tal, é uma força. A manifestação, que são as imagens que a Joana está trazendo aqui, elas já não são mais universais, né? Elas são sempre uma atualização do arquétipo. Então, o arquétipo, assim como o instinto, é um mistério. O que a gente tem é o efeito dos instintos, o efeito dos arquétipos, que é a imagem, né? Então, quando a gente chega na imagem, a gente já está integrando o universal com o particular, que é o que a Joana vai colocar aqui, quando ela vai falar que esses arquétipos, na verdade, representam também a história do espírito, né? As imagens e padrões que a gente vai se organizando do ponto de vista da caminhada individual. Por isso que é bem complexo essas questões, que estão trabalhando justamente com essa dimensão do universal e do particular, e como essas duas coisas se encontram na caminhada do espírito. E é interessante a gente pensar nisso, né? Porque a gente acha que é algo que a gente nasce, né? Claro, é arquetípico, a gente nasce, mas não é a ideia que é herdada, né? Mas, na realidade, são as vias herdadas pelas quais as ideias podem acontecer. Olha que lindo. É como se fosse um rio que, para que pudesse chegar no oceano, ele tivesse que ter esculpido aquele canal onde possa a água transitar. Então, a água é individual, é o ser, né? E esse sulco, esse caminho, essa forma, esse modelo é arquetípico. Então, esse modelo... Então, por isso que é difícil a gente pensar, porque é algo tão sutil, tão vago, que a gente acaba se confundindo. E aqui, quando ela começa a falar no inconsciente, ela traz esse conceito, porque é importante essa diferenciação. Se a gente for pensando, eu acho que com imagens talvez fique mais fácil. Por exemplo, a planta, né? Então a gente fala, então a natureza também tem padrões arquetípicos? Sim, a natureza tem. Por exemplo, o padrão de crescimento das plantas, né? Então, ela tem um padrão arquetípico. Os ciclos naturais de vida e morte, né? Os ciclos das estações do ano. Então, esses ciclos, esses eventos que ocorrem na natureza, também são eventos arquetípicos, né? A migração, é tão bonito ver os cientistas estudando. Eu vi uma vez uma pesquisa que eles separaram um passarinho, não deixaram ele ter contato com nenhum outro. E aí, na época da migração, eles soltaram ele, puseram um chip implantado e ele migrou, né? Olha que bonito, ele nunca teve contato com nenhum elemento do seu bando e, então, naturalmente, ele faz o movimento migratório. Então, são esses caminhos herdados pelos quais a gente pode transitar, imprimindo aí, né, preenchendo esse suco com o nosso conteúdo pessoal
isso é muito bonito da gente imaginar. Quando eu falo, né, de arquétipo, eu gosto de trazer o exemplo, por exemplo, aquele filme, A Lagoa Azul, né? A Lagoa Azul é um filme antigo, onde duas crianças estão num navio e esse navio afunda e eles acabam parando os dois sozinhos numa ilha e eles vão e eles conseguem viver e tal. E quando chega na época do nascimento ali da sexualidade, aquilo vem de uma forma tão linda, natural e arquetípica, ou seja, eles não tiveram contato com cultura, não tiveram contato com nada, mas esse ciclo natural, né, pode vir e despertar no ser isso. Então, esse padrão, isso que seria universal, a forma pelo qual a gente cava ali o leito do rio, mas a água do rio cada rio tem a sua água própria, né? Não sei se confunde cada vez mais, mas seria mais ou menos isso. Eu acho que ajuda, querida, porque eu confesso que quando eu estudava esses temas, eu tinha dificuldade de representar isso. Mas algo que me ajudou foi pensar assim, os animais e pensar as espécies, elas possuem certos comportamentos instintivos que as mobilizam para comportamentos nas diversas áreas da vida deles, né? Reprodução, proteção, certos hábitos de migração, como você disse, ou o próprio João de Barro, que por alguma razão instintual, aprendida no curso multimilenar da espécie, ele aprendeu, né, por uma força, que é o instinto, a construir sua casa em certa posição. O que percebo é que parece que do instinto para a condição humana surge uma condição nova, que é a capacidade de pensar. E é interessante que quando o André Luiz ele fala sobre esse plasmar dos pensamentos, lá no homem primitivo, né, da horda primitiva, ele começa a plasmar os próprios pensamentos em telas temporárias que vão tentando, elas vão perdurando por mais tempo e ele precisa ficar contemplando esse processo de estar pensando, de estar em contato com essas imagens. Então, me parece que, se para os animais há uma construção de um instinto, de um impulso que coordena suas ações, e eles herdam isso no curso da história da espécie, é como se nós humanos, quando desenvolvemos a capacidade de pensar e começamos a produzir pensamento, começamos a produzir conteúdo psíquico, nós precisássemos construir algo também que construísse esse impulso. Não sei se faz sentido isso. É como se do instinto surge uma representação que é o arquétipo. Então, o arquétipo estaria para o psicológico e o instinto estaria para o biológico. Então, no ser humano, como essas duas coisas estivessem entrelaçadas na expressão da alma. Então, não sei se esse caminho de raciocínio faz sentido para ajudar a gente a pensar, quer dizer, então, que o arquétipo são estruturas ou modelos ou formas dinâmicas que vão organizar a nossa vida psíquica no curso da marcha histórica humana. Será que pode ser assim? Eu acho bem interessante esse teu processo de raciocínio, porque o Lacan, né, que não é junguiano, né, ele criou uma escola, né, dentro da psicanálise, né, a escola lacaniana, ele faz a diferenciação entre instinto e pulsão, né? O instinto ligado à questão biológica e a pulsão ligada à questão já humana e que entra também a cultura. Então, mas a gente pode falar num impulso, sim, numa dinamis, né? O arquétipo como não apenas imagem, mas como uma força, uma dinamis, né? Carregada de energia e de força que a gente chama de luminosa, né? Uma carga emocional, né? Então, esse domínio do impulso que se manifesta nos animais como instinto, né? Ou seja, então esse impulso tem uma dimensão no nível biológico, né? Como dinâmica fisiológica, e por outro, nas suas múltiplas formas, ela se entra como imagem, ou seja, né? E nos animais também isso é verdadeiro. Quando um patinho ele descasca o ovo e ele desperta para a vida, o padrão dele é
tudo que se move, a primeira coisa que ele vê mover é a imagem da mãe. Então, existe uma imagem associada ao instinto, né? Então, tudo que se move é uma figura de mãe. Então, é uma imagem muito genérica de mãe. Diferente de outros pássaros, que tu pode ser adotado, né, por uma família de pássaros diferente, e ele não vai descansar até encontrar a família deles, como é o exemplo da Cláudia, da Adriana, quando ela fala da migração do pássaro, né? Então, existem forças organizadoras, impulsos de vida que estão ali e que entram no processo da organização, tanto da vida biológica, como do ponto de vista psicológico, que a gente chama de arquétipo. Então, o arquétipo é a imagem do impulso, né, do instinto. E o instinto é a imagem enquanto força fisiológica. E Jung vai dizer que o instinto tem um objetivo espiritual, que ele é uma força que nos impele para além, né? Então, olha só, então, a gente está falando dessa força fantástica de vida, né, que está lá sustentado pelo amor do Pai, né? Ou seja, tem nós somos tomados, né, pela mente divina, e nós somos sustentados, e esses arquétipos então se manifestam como cultura, vários planos fisiológicos, como emoção, como comportamento, como imagem no plano social, cultural, os rituais, os padrões de organização social, né? Então, a gente vê todo esse movimento, né, se organizando para que nessa base, né, a gente vai construindo cada vez mais a nossa expressão individual, a nossa natureza individual, construindo nossa caminhada própria, né? Então, o arqué, né, o arquétipos, né, é os elementos que fundamentam a base da nossa existência, né? E são essenciais para a gente. Mas não quer dizer que a gente está preso neles. Uhum. Eu gosto quando ela coloca, né, que assim como há na planta um impulso para crescer em direção à luz, né, existe em cada ser humano esse impulso de crescer em direção a Deus, que é o deutropismo, né? Então, esses impulsos são padrões arquetípicos. E aqui, quando ela define, né, que ela traz o sentido etimológico, né, no texto, então, ela fala, então, que essa marca, cunho, modelo, são marcas ou modelos primordiais e iniciais que constituem o arcabouço psicológico do indivíduo. Então, se nós lembrarmos como foi, né, que o Jung foi construindo essa ideia, ele foi construindo toda em cima da sua experiência, né, com a prática com os pacientes, e ele foi percebendo padrões arquetípicos emergindo na fala dessas pessoas, né? Quando ele estudava aqueles pacientes no hospital psiquiátrico, quando um paciente, né, suíço, que estava lá preso há tanto tempo no hospital, fala, né, de como ele olhava o sol e ele balançava a cabeça, e o Jung pergunta o que ele estava fazendo, e aí, então, o paciente explica que era o falo do sol, né, que o sol tinha um falo que se movimentava, e formavam os ventos. E aí eu imagino, né, o Jung anotando no prontuário, porque ele anotava tudo, então isso que eu acho muito bonito, ele entrava no que a pessoa dizia, ele anotava a fantasia, ele anotava, e aí, depois de um longo tempo, ele vai estudar, né, os povos, se eu não me engano, mitraicos, né, que estudavam o sol. A liturgia mitraica. Né? E aí ele chega nesse princípio do sol, né, que para esses povos primitivos não, antigos, né, não primitivos, mas eles tinham essa teoria de que era assim que se formavam os ventos, né? E aí Jung, então, vai pensando. Então, aqui, quando a Joana fala, né, que constitui o arcabouço psicológico do indivíduo, o Jung estava, assim, montando o seu modelo estrutural de psique. Né? Ele estava se diferenciando do Freud, e Freud foi até o inconsciente pessoal. Então, como a gente está falando aqui, né, da parte do inconsciente, Freud chega até o inconsciente pessoal,
E com essa teoria do arquétipo, Jung consegue, então, demonstrar e comprovar a existência de um inconsciente ainda mais profundo, que seria de uma origem coletiva, né? Que seria o inconsciente primeiro, né? Onde sai, né? É ali que se constitui, e ele então fala do ânimos e da ânima como estes arquétipos do inconsciente coletivo. Então, inclusive, ele tem até um livro muito profundo, onde ele vai trabalhar, né, os arquétipos do inconsciente coletivo, e aí ele traz o arquétipo materno, o trickster, enfim, estes outros arquétipos que ele foi construindo aqui de acordo com o próprio texto, né, que vai facultar a identificação da criatura humana, e existem, né, no ser como uma herança, como uma parte integrante do seu processo de evolução. E são atualizados, né, na medida que a humanidade vai evoluindo. Se a gente pegar, né, um exemplo, se a gente olhar no Velho Testamento como era o modelo de Deus, e depois como ele foi reatualizado quando Jesus vem e nos dá um Deus de amor, que mudou totalmente, né, a visão arquetípica desse Deus, que não era mais um Deus que pune, mas sim um Deus de amor. Então, como que esses arquétipos vão surgindo nos sonhos? E o Jung sonhou, né? Quando ele estava montando a sua teoria, ele trouxe muitos sonhos, que ele ia, né, descendo degraus, chegava numa parte da casa, aí ele descia ainda mais até que ele chega numa parte da casa onde tem restos de culturas muito primitivas, como vasos de cerâmicas, coisas muito antigas. E aí, então, ele vai trazendo pelos sonhos estas imagens pré-existentes do inconsciente dele. Então, veja, por isso que a Joana traz o Jung como esse cientista que viveu isso. Ele baseou na sua própria experiência e na sua vivência com isso, vivenciando como que ele sentia isso no próprio inconsciente e trazendo isso para a consciência, né, que era o mais difícil. Isso é importante, né, Adriana? Porque o texto agora chega num ponto em que ela traz, como já trabalhou pontualmente nos itens anteriores, de que essas representações psicológicas dos arquétipos, eles vão aparecer nos sonhos, né? E é tudo uma simbologia desse processo. O que é interessante é a gente pensar que, então, nessa jornada multimilenar do espírito, né, por milhares e milhares e milhares de encarnações em diversas culturas, ele vai experienciando, né, coisas novas, e já passamos pelo campo das mitologias, né, já tivemos um pensamento mítico, isso é importante colocar, né, da maneira como nós aprendemos a realidade e a representamos. Então, no curso dessa história, a riqueza de representações que vão surgindo sobre o que é a vida, os papéis que eu estou desempenhando, as experiências de dor, de luto, de amorosidade, de abandono, de heroísmo. Então, cada movimento da alma. E todos nós, de alguma forma, vivemos isso. Eu acho essa a chave importante, né? Todos nós vivemos essas experiências e elas aparecem em sonhos representadas por uma simbologia. Eu lembrei, existe um livro recente, vou deixar para os colegas que gostam do tema, que é um livro chamado O Desejo dos Outros, de uma antropóloga chamada Hannah Limurja. E o que é interessante, ela é de origem Yanomami, só que criada em São Paulo. E ela diz, quando eu fiz a pesquisa de doutorado sobre os sonhos dos Yanomamis, ela diz que começa, depois de um tempo, a sonhar muito. Algo que não acontecia no contexto de cultura dela. É como se o contato com culturas com as quais ela anteriormente teve, né, inicialmente um contato, e esse recontato foi reativando coisas muito profundas na psique dela. E ela passa a sonhar com muitas coisas que ela normalmente não sonhava. Então é como se esse movimento dinâmico da vida, com as culturas, né, com outras pessoas, nos mobiliza, né, no nosso inconsciente. Essas questões que às vezes estão muito suprimidas ou estão esquecidas, e elas vão reaparecer. E no caso dela, vai reaparecer por meio do sonho. E o que é interessante
é que no livro ela fala que os Yanomamis fazem uma coisa que a Joana está dizendo aqui no texto, que eles não basta apenas sonhar. A ideia é o que fazer com o sonho. O sonho tem uma dimensão muito prática para a vida cotidiana deles, de prenunciar o futuro, de organizar a vida social, de antecipar a chegada de alguém. Então, eles vão aprendendo, desbravando a realidade objetiva, guiados pelo sonho. Parece que nós perdemos essa conexão. E eu acho que o Jung, ao trazer de volta, não só Jung, né? Vamos chamar o amigo Freud também, mas a ideia de que o sonho tem uma expressão poderosa sobre nós mesmos, como revelação de questões profundas sobre nós mesmos, né? Então a gente precisa pensar nas perspectivas de como que esse material, nessas imagens arquetípicas representadas nos sonhos, podem ser propositivas para o nosso amadurecimento psicológico e espiritual, né? Eu gostaria, Tiago, de dar um passo para trás, né, para poder chegar até aí. Eu acho que estou dando uma questão bem importante. Então, para resumir, a gente está vendo o arquétipo, então, a gente está vendo o arquétipo como uma disposição, né, que organiza a vida biológica e psicológica. A gente está vendo que a Joana está falando do arquétipo como cristalização da experiência, né? A gente vai adquirindo experiência como camadas geológicas da história da humanidade e da história individual de cada um, né? Então, padrões de assimilações naquilo que a gente fala de hábitos também, né? E automatismo ligado à cristalização da experiência. A gente falou, então, dessa relação do arquétipo do instinto, e também o arquétipo como um elemento que é um fator autorregulador da vida, né? Então, tudo isso vai se manifestar em temas, em processos, né? Por exemplo, né, a Débora falou do leito do rio, quer dizer, todo mundo passa pela adolescência. A adolescência é um processo arquetípico, ou seja, né, numa certa fase da vida, desde que o mundo é mundo, devido à cultura, da raça que eu tenho, a gente consegue reconhecer uma fase de um processo chamado adolescência. Mas cada um vive a adolescência do seu jeito, é individual, né? Cada um vai construir essa experiência a partir dos próprios elementos que carrega de si, mas vivenciando esse processo, né, que é comum a todos. Assim também como todos nós temos o mito do herói, por exemplo, a imagem do herói. Mas o herói muda conforme o tempo, muda conforme a época, muda conforme a cultura. Então, isso que a Joana está falando aqui, né, que não é um número fixo, né, que o arquétipo ele se reveste de característica individual, né? Jung vai dizer isso também, né? Que todo arquétipo ele existe apenas em potencialidade e ele se reveste de alguma matéria. Olha só, o arquétipo é uma força, é uma potência que se reveste, né, de uma matéria, que é o psiquismo, né? E toda vez que ele se manifesta, diz Jung, ele exige uma interpretação nova, ele sempre está sendo renovando, como a Joana coloca aqui. E a forma que ele se reveste é a imagem que o Tiago está falando, as imagens, que são os temas arquetípicos. O tema do bem e do mal, a Joana fala do demônio, né? Como se você com o demônio, não é necessariamente o demônio, mas a imagem do tema da malignidade, da destrutividade, das forças poderosas que jogam contra a vida e assim por diante, né? Então, essas imagens, né, elas são representações de forças, de cargas emocionais e de temas que mobilizam a nossa vida, que se transformam em símbolos, né? Esses símbolos que carregam significados, e por isso que o Tiago está falando da importância da gente olhar para isso, porque a psique, né, a alma, ela está toda hora criando, né? A mente cria a realidade todos os dias, diz o Jung, né? A psique, então, nesse momento a gente está falando, mas a psique é muito mais do que isso. Forças atuantes, né?
E mesmo que a gente dorme, o ego está num estado alterado, né, do sono, mas a alma está livre, está criando. Então, de uma certa maneira, a Joana está trazendo aqui, confirmando aquilo que Jung propõe, que é a riqueza que habita em nós, a vida que habita em nós a partir das imagens que o inconsciente traz, e da importância de reconhecer nas imagens núcleos e forças da alma, com temas, com emoções, com padrões e com potências autorreguladoras que apontam para um caminho, ou seja, possibilidades novas que habitam dentro da gente e a gente não conhece. Tudo isso está ligado, então, a essas imagens, e é importante então, de poder aprender e reconhecer elas como parte de sabedorias que nós carregamos dentro de nós. Muito importante isso, porque se nós pensarmos, por exemplo, todos os povos, em todos os momentos históricos, todos eles têm uma ideia de grande mãe, né? Por exemplo, todos os povos têm uma grande mãe. Então, como que eles são representados? Aí vem o tema, né? O tema é a grande mãe, é a imagem, né? É o tema, o arquétipo. Agora, qual é a imagem da grande mãe? Então, depende do local. No Brasil, a nossa grande mãe é Nossa Senhora Aparecida, não é? Lá em Portugal, a imagem arquetípica, ou seja, a forma que ela é construída, é Nossa Senhora de Fátima. No Brasil, ela é negra. Portugal, ela é branca, percebe? Aí, então, na França, nós temos a Joana d'Arc, que seria a grande mãe, o espírito protetor da França. Então, vejam, todos os locais existe a ideia e cada local vai dar uma imagem para ela, uma forma, uma característica. E isso é a imagem arquetípica, a imagem pela qual aquele arquétipo é construído e dado uma forma. Ele não tem forma. E essa é uma imagem cultural, né, Adriana? Que pode ser uma imagem, por exemplo, a natureza como a grande mãe, né? Isso. Ou uma vaca sagrada, né? Isso. Né? Cheia de leite, né? Então, a imagem da grande mãe, ela pode estar em vários níveis. Isso é uma imagem cultural religiosa, mas não é a única imagem possível, né? Isso pode se dar de várias formas, né? Onde a gente pode viver esse tema da grande mãe. Então, olha como é bonito, né? Diferenciando o arquétipo em si, dessa imagem arquetípica, e aí o símbolo. Porque aqui ela vai dizer, ó, nem todos os símbolos que vão aparecer lá no sonho são procedentes dos arquétipos, porque podem ter origem na própria energia do indivíduo, nas suas atuais fixações, nos traumatismos psicológicos, nos conflitos, nas frustrações, ansiedades, desejos. E aí ela vai diferenciar. Diferem, então, os arquétipos dessa energia inerente ao ser, porque eles, né, os arquétipos, os primeiros, têm uma característica universal, enquanto os outros são individuais. Ela está falando mais aqui do complexo de tonalidade afetiva, né? Então, o complexo, ele tem uma raiz, a base de todo complexo é um arquétipo. Então, se eu estou falando do exemplo que a gente deu da grande mãe, então essa grande mãe é o arquétipo. Mas como é a minha imagem de mãe? Vai depender da minha vivência com a minha mãe. Essa vivência pode ser positiva ou pode ser negativa. Se essa minha mãe foi uma mãe, né, suficientemente boa, não existe mãe boa mais mal, mas aquela que na psicologia a gente fala, né, o seio bom, o seio mal, mas aquela mãe nutridora, aquela mãe que cuidou, enfim, o meu complexo materno é positivo, baseado na minha vivência com esse complexo pessoal que tem por uma base um arquétipo. Já se a minha vivência com essa mãe é negativa, então o meu complexo pessoal ele vai sendo construído de forma negativa. Então, quando ele é pessoal, individual, ele deixa de ser arquétipo, mas sim preenchido com os conteúdos pessoais, né, daquele ser, daquela pessoa. Aqui em Brasília, nós temos um colega analista junguiano, Marco Aurélio Bilibio,
E o Marco Aurélio, ele fez umas experiências muito interessantes. Reunia grupos para vivência em regiões bastante rurais, com floresta aqui no Cerrado, né, com cachoeira, e pessoas que estavam com vidas estafadas da urbanidade, cansadas. E o que é interessante, ele diz assim, que essas pessoas, aquelas que se permitiam as experiências de vivência com a natureza, elas passavam a sentir, pensar e sonhar coisas diferentes, pelas quais não estavam habituadas, e eram surpreendidas por um estado novo de alma. De alguma forma, quando nós fazemos uma trilha, quando a gente toma um banho de cachoeira, quando nós nos permitimos uma espécie de uma redescoberta da nossa integração com a natureza, há dimensões arquetípicas aí, desse passado, do qual todos nós, de alguma forma, comunhamos em algum momento. E é como se a alma estivesse realmente recuperando uma perspectiva de sentir, pensar e viver a vida que estava constrangida por uma racionalidade muito profunda no campo das experiências. Então, eu me lembro de um colega da faculdade dizer assim: você assistiu à última abertura das Olimpíadas? A quantidade de arquétipos foram colocados de imagens singulares, porque parece que é proposital, de alguma forma, mobilizar as pessoas em aspectos comuns nossos, né? Então, é interessante como são forças vivas, mobilizadoras e construtoras de vida, né? E construtoras de alma, né? Tá sem áudio. Sim. Quando a gente está falando em arquétipo, a gente está falando da força criativa da alma, do espírito, através da fantasia, né? A fantasia como esse processo inerente da mente em criar realidade. E essa fantasia, ela é viva, né, gente? Ela tem vibrações. E essas vibrações, ela tem qualidades, né? Ela pode curar, ela pode adoecer, ela pode engrandecer, ela pode gerar estados emocionais negativos. Então, é disso que a gente está falando. E toda a experiência arquetípica, como a Adriana está falando, vai ter um viés individual, porque o espírito vai realmente construindo uma caminhada própria, onde ele vai, né, construindo o seu processo de representação e significado próprio da experiência a partir desses temas e dessas imagens. Então, na verdade, não tem como separar o universal do particular. Às vezes, a ênfase é mais em coisas particulares, né? E às vezes te conecta com processos mais profundos, mais coletivas, ou mais profunda da tua alma primordial. Daí, quando o Tiago traz o exemplo dessa experiência ecológica, né? Essa experiência de retorno, né, à natureza, é óbvio que, de uma certa maneira, tu é ativado por estímulos e de um lugar novo entre aspas, né, um lugar diferente, aonde pode reconectar com elementos que já estão dentro de ti, ou que tu viveu em outras vidas, né? Ou da natureza que habita a tua alma, que tem ressonância com aquela natureza que tu está, de uma certa maneira, vivenciando ali, seja com o rio, com as árvores, ou com as flores. Então, há, de uma certa maneira, uma linguagem. As imagens, né, e a vida enquanto forma tem uma ciência secreta, tem uma linguagem ali que tá e essas linguagens estão em permuta. E essa linguagem é vibracional também, né? Olha só, né? Vamos pegar uma imagem, um símbolo, né? O símbolo da flor. A flor, ela tem um significado, geralmente, em todas as culturas, de representações emocionais e afetivas. A rosa é o símbolo do amor sacrificial, né? E assim vai, né? Do ponto de vista se a gente for pegar assim o efeito medicamentoso das flores, elas vão afetar onde? As emoções, os florais de Bach. Então, as pesquisas
mostram que as flores elas têm uma habilidade, um recurso de trazer elementos emocionais que favorecem superar medo, ou conectar com o passado, ou abrir campo para emoções positivas. Então, as flores têm um papel positivo na parte também da saúde, né? Aonde? Na parte emocional. E algumas crenças religiosas, né, como as tradições afro-brasileiras, né, ela diz que, por exemplo, no nível energético, a flor desmancha alguns miasmas negativos das emoções, né? E se tu botar flor no ambiente, aquilo vai trazer uma vibração positiva ligada a certas características daquela flor. Então, olha só, há uma correspondência de níveis de realidade espiritual, físico, psicológico e simbólico, né? Então, como há uma conversa aí nessa dinâmica da vida, onde as imagens trazem conteúdos, trazem informações, né? De uma dimensão que é desde o nível fisiológico até o nível espiritual. Né? Isso que é interessante a gente ver nessa dimensão do universal e do particular, e das imagens simbólicas que permeiam a nossa vida. Que essa imagem não é, o símbolo não é só uma informação, é vivo, é a força viva também. Aqui no texto ela é sutil, olha só, então ela vai trazer, né, tudo isso que a gente está comentando sobre as teorias, como elas são construídas, aí ela vai dizer assim, concordando em parte, olha que bonitinha, né? Ela concorda, mas, né, entre vírgulas, concordando em parte com o eminente mestre, ela está dizendo do trabalho do Jung, agregaríamos que muitos símbolos que se apresentam como arquétipos provém de outro tipo de herança primordial. E aqui que é o ponto do texto, onde ela vai começar a colocar a ideia que ela está acrescentando. Né? Ela coloca agregaríamos, né? A todas essas teorias, ela traz esse viés. Ela diz que a da experiência de cada espírito. E, de certa forma, é isso que o Tiago e o Gelson acabaram de dizer, né? A experiência que cada um vivenciou na natureza, que cada um vivenciou pelo imenso oceano das reencarnações. Graças às mesmas, são transmitidas pelas vivências de uma para outra etapa, prevalecendo como determinantes no comportamento aquelas que foram mais vigorosas, assim estabelecendo no inconsciente individual e profundo os símbolos, primeiro, que emergem em sonhos e depois, ou durante a lucidez, como os conflitos variados, necessitando de liberação. Então, veja, o conflito, muitas vezes, que hoje é liberado e precisa ser trabalhado, ele tem como base esses arquétipos que foram construídos no desenvolvimento desse espírito, desde o momento que ele foi criado, simples e ignorante, e aí nessas vivências ele foi construindo esse arcabouço psicológico e lá arquivando, guardando essas experiências que em algum momento emerge em forma de conflito, emerge em forma de dificuldade, e é por isso que é importante que a gente tenha a lucidez e o conhecimento disso até na casa espírita, né? Aquela pessoa que chega com tanto problema, aquela pessoa que chega, ou seja, a gente já começa a perceber que sim, pode ser algo fruto dessa vivência, mas pode estar lá essa origem lá dentro do ser, né, nesses porões da alma, onde ficam guardados todas essas dificuldades que vai emergir muitas vezes em forma da dificuldade do conflito. É interessante pensar, então, que quando a gente pensa na vasta manifestação de experiências do espírito e o arquétipo, então, são essas formas que estruturam. Eu peguei aqui 2 exemplos, até para o pessoal entender um pouco por que essas questões podem tanto ser mobilizadas para algo que pode trazer dano para nós, mas mobilizadas para a liberação e crescimento do espírito. Então, por exemplo, existe um arquétipo para nós espíritas, ele é muito importante, que é o arquétipo do curador.
né? Curador, a gente vê, né, a experiência de cura. E o que é interessante? O arquétipo do curador, ele pode ser, dos seus atributos de luz, iluminados, né, positivos, aquele que tem uma paixão em servir aos outros, né? De buscar cuidar do corpo, cuidar da mente, cuidar do espírito, e ter a habilidade de ajudar a transformar sofrimento em cura, né? Dor em cura. Mas quais são os atributos sombrios desse arquétipo do curador? É aquele que toma e que se versa do outro para tirar algum tipo de vantagem, né? É aquele que falha em oferecer aquilo que é cuidado, que é esperado. E basta nós pensarmos na história da, daqueles médiums e não centros espíritas, e que às vezes começaram muito bem um processo, te entregam um lugar, mobilizados por esse lugar, se perceberem como agentes de serem curadores, cuidadores, e em algum dado momento parece que se subverte. Então vejam, uma representação de um lugar de cuidador ele pode ter um movimento muito particular em relação a como é esse papel desempenhado, né? Eu acho que entra bem isso que a Adriana está falando, né, Tiago? Porque o Jung ele vai falar que os arquétipos se renovam e tem uma coisa individual, mas ele não usa, mas ele não inclui a reencarnação. Então, essa renovação, esse caminho do arquétipo, se dá através das reencarnações. E aí, realmente, nesse tempo que está falando, né, a questão do curador em mim pode ser um karma, eu posso ter, digamos assim, desenvolvido muito a minha natureza genésica, ele ter desenvolvido muito o magnetismo sexual, e agora tem que levar isso para uma coisa kármica de cura, né? E aí eu estou comprometido com a cura em função desse passado de falta, ou eu tenho o dom da cura porque eu estou em conexão com a força criativa divina, porque eu estou lá com o próprio Jesus, né? Que ele é um arquétipo do curador também, né? Eu estou no dom de curar por minha capacidade, né, amorosa, por essa compaixão. Então, realmente, né, a cura ela pode entrar aí, né, de várias maneiras e fazer. Eu posso estar aprisionado a esses modelos do passado, e aquilo que pode ser um caminho favorável pode ser distorcido, porque esse passado está muito presente ainda, de maneira negativa, e aí eu me comprometo mais ainda, em vez de usar aquele dom ou aquele caminho de cura de maneira favorável. Então, realmente, né, todos os temas da nossa vida, todas as imagens, vai ter uma dimensão positiva e uma dimensão negativa. Uma dimensão para cima e uma dimensão para baixo. Uma dimensão física e uma dimensão espiritual, né? E aí que João está dizendo que esse caminho, então, é de um processo individual, através das reencarnações, e outras imagens que também se traduzem da gente, né, ou através dos temas que acontecem na nossa vida, não é só fruto, então, dos arquétipos da vida passada, mas também pode ser de encontros espirituais dela. Então, o segundo elemento, que é a experiência transpessoal. Alguns figuras de anjo, pode ter realmente imagens simbólicas, mas eu posso ser visitado por um espírito amigo e eu ficar, né, com a sensação de algo muito positivo, muito belo e superior, que é representado com a ideia de um anjo, mas que, na verdade, é uma experiência espiritual ali, né, que está presente, né, dentro de mim, ou mesmo uma memória também de outra vida, que também pode acontecer em algum momento nas imagens que pode ser apresentada, seja nos sonhos, seja no estado alterado de consciência e assim por diante. E o que é difícil é isso, porque o arquétipo também tem um numen, né? O Rodolfo Otto, quando traz essa definição do luminoso, seria esse êxtase, essa sensação que o espírito, né, que a pessoa ele vai sentir quando ele entra em contato com um arquétipo,
mas também quando ele entra em contato, que ele tem uma experiência transpessoal, porque o ego vive, né, a vivência do arquétipo como transpessoal, porque ele está numa outra dimensão egóica. Então, é muito complexo, é muito difícil a pessoa determinar, não, essa noite eu me encontrei, sim, com um ser de luz, ou essa noite eu tive uma experiência arquetípica, ele não consegue definir, porque o numen é tamanho que o que fica é o numen, né? Então, é muito delicado e difícil, mas olha que bonito a gente poder olhar com esse viés da reencarnação e essa questão do encontro de espíritos que se amam, né? Mesmo após a morte. Então, poder reencontrar um pai, poder reencontrar alguém querido da nossa, da nossa vivência, é uma experiência que traz numen, que traz uma emoção, que o ego fica tomado, né? Então, é muito importante esse capítulo e muito difícil da gente até conseguir fazer essas separações, que aí a gente fala a separação é didática, é só para uma forma para que a gente possa compreender, porque é tudo muito misturado, né? Não tem como eu fazer uma diferenciação certinho, né? Separar o joio do trigo, aqui não. Aqui é didática apenas para que a gente possa compreender o processo arquetípico. Muitas vezes, assim, eu já ouvi de pessoas, né? Ah, não sei se isso é uma experiência espiritual, se de fato eu sonhei isso com tal pessoa, ou se era uma coisa minha que apareceu no sonho, e as pessoas não percebem que, na verdade, independentemente do que seja, é material para o nosso desenvolvimento. Eu acho que o sentido prospectivo do para quê em relação a ser um sonho, uma imagem, é sempre um movimento que surge para nos chamar a atenção para os nossos processos. E às vezes, de fato, sonhei com meu pai, eu sonhei com meu avô. Mas será que é meu avô? E as pessoas ficam numa dúvida que é superficial, quando na verdade o chamamento é mais profundo. É interessante que o Jung, né, essa figura que apareceu para ele em sonho, conhecido no meio junguiano, que é o Philemon, né? Philemon, o Jung parece que por muito tempo ele não sei se isso foi até o fim da vida dele, depois pode me corrigir, ele via como fosse uma produção da própria psique dele. Mas eu lembro de ter lido uma entrevista em que ele estava em Londres e ele estava conversando com alguém que, se eu não me engano, era um indiano, e esse indiano dizia que ele tinha como mentor espiritual um fulano lá da história indiana. E aí ele perguntou: diz uma representação? Não, é ele mesmo, em espírito. Diz que nessa hora ele pensou: será que o Filemon também pode ser um espírito? Eu acredito que sim, mas a forma como ele foi elaborando isso foi uma figura muito importante para os caminhos, né, de construção do pensamento dele na história espiritual do Jung em vida, né? E te vê isso, né? Que às vezes não é importante tanto se é espiritual ou não, mas sim o significado para a pessoa, né? A gente vê muitas vezes nas obras de romance que a gente tem uma falsa ideia, né, de uma figura familiar que para mim é importante, mas ela não é espiritualmente condizente com a minha fantasia, ela está num grau de evolução muito mais atrasado. Mas a espiritualidade se aproveita dessa imagem positiva que eu faço, né, para me estimular, mesmo que aquele espírito não corresponda exatamente àquilo que eu acredito dele, né? E vice-versa, né? Eu lembro de uma conhecida que toda vez que ela estava com um problema sério, ela sonhava com o pai dela. E aquilo dava uma força para ela. Ficou separada, com 3 filhos para criar, e ela tinha no pai uma figura muito positiva afetivamente, né? Então, ela achava que era o pai cuidando dela, né? Mas, em alguns sonhos, talvez o pai tivesse, em algum momento, zelando por ela, ou em algum momento até tendo algum encontro espiritual para dar apoio para ela. Mas em alguns sonhos era nitidamente um símbolo, né? O pai era uma figura protetora, de apoio emocional, e toda vez que ela estava fragilizada, o inconsciente ativava aquela imagem para poder se sentir protegida e com força de lutar. Então, não importa, né, se a imagem do pai é o pai espírito
que está ali dando apoio para ela, ou a imagem do pai é a memória afetiva de uma figura protetora que está mostrando para ela que ela não está sozinha e que tem condições de lutar. Mas importa é o sentido que a vida constrói, né? Essa beleza que é o arranjo, né, da vida, que está sempre organizando e mobilizando forças em favor do nosso crescimento espiritual, se a gente souber aprender a contatar com esses temas, com essas imagens, com essas experiências que a vida nos oferece. Então, acho que isso que é interessante aqui. Muito bem, estamos chegando no final do nosso encontro. Alguma coisa mais aqui que vocês queiram salientar? Eu só quero fazer esse final que ela fez aqui, que eu acho que fecha muito bem a ideia que ela diz aqui no último parágrafo, né? Que aprofundar a busca no oceano do inconsciente para eliminar os conflitos decorrem das várias ocorrências passadas, as atuais e as reencarnações anteriores. Conseguir a individuação, eis a meta que aguarda aquele que deseja estar desperto, consciente da sua realidade e que luta em favor da sua iluminação interior e felicidade total. Então, ela sintetiza aqui que é necessário, então, aprofundar nesse inconsciente para poder, então, eliminar o conflito e que a gente possa dar andamento a esse processo de individuação que iniciou lá desde quando a gente foi formado. Né? Então, aqui ela conclui, ela sintetiza o capítulo, mostrando para que ela trouxe, né, o arquétipo, para a gente ficar tentando entender e fazendo associações, porque é um termo difícil. Eu acho que cada vez que a gente estuda, a gente vai tendo mais dúvida ainda, né? Eu acho que, em vez da gente ir concluindo, a gente vai criando mais perguntas, e o que importa é isso, que é importante, sim, ir aprofundando essas imagens, independente se sejam eles espíritos que eu me encontro ou imagens arquetípicas, mas essa vivência é curativa para curar a minha alma, né? Curar esses conflitos, essas feridas que a gente traz. E o capítulo 8 também vai ter uma continuidade do 7, onde ela vai, então, a partir desse movimento, dessa proposta, né, ela vai trabalhar o autodespertamento inadiável, onde ela vai trazer também a ideia do self, do si. Né? Então, fica o convite já para a gente poder dar continuidade, né, a esse estudo e ver o que a benfeitora está nos oferecendo nessa meta aí, que é o despertamento e a busca da nossa plenitude espiritual. Obrigado, Adriana. Obrigado, Tiago. Obrigado, amigos, pela presença de vocês. E até o próximo encontro. Que Jesus nos abençoe.